Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, eu sou jornalista, sou escritora e professora de literatura e de jornalismo também. E você está aqui no Biblion, que é o nosso canal de literatura, que a gente faz resenhas, tem dia que a gente faz aulas, tem dia que a gente faz biografias, e hoje eu estou aqui para mais uma resenha. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva e comente, pois tudo isso faz com que o canal tenha mais visibilidade. E se você está num canal de literatura, você concorda comigo que literatura é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. O livro de hoje que eu escolhi é um texto dramatúrgico, né? Uma peça de teatro. E o brasileiro, em sua maioria, ele não tem por hábito ler esse tipo de livro, né? Ele lê romance, ele lê poemas, mas ele não lê peças de teatro. O que é muito ruim, porque por mais que ver a peça encenada no palco seja muito mais prazeroso, eu concordo, nem sempre essas peças vão estar disponíveis nos teatros das nossas cidades, né? Às vezes está em época que a gente não consegue ir ao teatro. E você pode perder a oportunidade, se você não ler, né, de jamais conhecer obras que são muito, mas muito importantes. Quando aqui no canal eu falo de romance, eu tenho um objetivo, né? Eu tento diversificar bastante, então eu comento e analiso obras clássicas e obras modernas, obras contemporâneas, dos mais diferentes movimentos literários e também de muitos autores, né? Porque essa é a intenção, que você entenda de literatura, que você leia bastante coisa diferente em literatura. Mas em teatro eu estou fazendo um outro trabalho. Eu posto algum texto de tempos em tempos do Shakespeare. Por que só de um dramaturgo? Porque eu quero esgotar Shakespeare para passar para outro dramaturgo. E por que Shakespeare, além de ser o maior dramaturgo de todos os tempos, ele vai influenciar outros dramaturgos, claro, mas ele vai influenciar romantistas, poetas, cronistas, até roteiristas de cinema, de televisão, enfim. Então, aqui no canal você encontra a resenha de Romeu e Julieta, de Hamlet, de Sonho de uma Noite de Verão, e hoje nós vamos falar de Otelo. Eu tenho esta coleção que tem as principais tragédias e as principais comédias de Shakespeare em 2 volumes, né? E que então eles num volume eles se dedicaram às tragédias e no outro volume eles se dedicaram às comédias. E hoje eu quero falar de Otelo, então, o Mouro de Veneza. E o que eu gosto em Shakespeare? Porque em cada uma das suas peças ele vai trabalhar um tema. Então, em Romeu e Julieta é o amor puro daqueles jovens corrompido pela ganância, pela sociedade, pela família, né? Em Hamlet predomina a traição. E para mim uma característica a característica mais forte em Otelo é a manipulação. Como as pessoas se deixam ser manipuladas, se deixam ser enganadas e muitas vezes morrem sem perceber que foram enganadas. A história, então, de Otelo, ele é um general forte, ele é um general capaz, né? E esse general, o Otelo, ele se casa com uma jovem chamada Desdémona. O casamento ocorre às escondidas, porque apesar de ser um grande general, de ser admirado, o Otelo, ele é negro, né? O que o pai da Desdémona jamais permitiria, né? Quando o pai ele descobre esse casamento, ele pensa até que Otelo tem usado de algum tipo de feitiçaria, porque ele acreditava que a filha jamais se apaixonaria
por um negro. É racista, gente? Claro que é racista, né? Retrata muito bem essa coisa sombria do racismo, né? Que há tantos séculos, né, vem aterrorizando a sociedade. E a gente luta até hoje para que esse racismo termine. Agora, vale ressaltar que Otelo foi representado pela primeira vez em 1604, início do século XVII. De lá para cá, a gente esperava que o racismo já tivesse terminado, né? Bem, os dois apaixonados, o Otelo e a Desdémoda, eles não têm tempo sequer de ter uma lua de mel, porque o Otelo ele é chamado para viajar para Chipre, pois havia a ameaça de uma invasão turca. Não vamos esquecer que Chipre é ali uma grande ilha do mar Mediterrâneo e que ela pertenceu à República de Veneza. Isso, Veneza um dia foi uma república e Chipre fazia parte da República de Veneza. Então, Otelo foi defender Chipre para Veneza, né? E só que a Desdémona, para não ficar sozinha e não querendo voltar para a casa do pai que estava bravo com ela pede para ir junto com Otelo para Chipre e ela então vai, né? Nesse meio tempo, o Iago era um soldado e ele estava muito aborrecido porque ele estava se sentindo preterido por Otelo, porque Otelo havia escolhido outro soldado, o Cássio, para o cargo de tenente. E ele achava que quem tinha que ser escolhido era ele, Iago, né? Além disso, o Iago também desconfiava que antes do seu casamento com a Desdémona, o Otelo tinha tido relações com a sua esposa, com a Emília, esposa do Iago. Então o Iago resolve se vingar do Otelo e ele vai usar o Rodrigo, um rapaz ingênuo que era apaixonado por Desdémona, e ainda enganando o Cássio, que era o outro soldado que tinha ficado com o cargo de tenente. Então veja, o Iago vai manipular ali o Rodrigo, o Cássio, o Otelo, a esposa, a Emília, a esposa dele, e até a Desdémona. Ele faz toda uma rede de manipulação. Eu não vou contar toda a história, porque Otelo não é uma história tão conhecida como Romeu e Julieta, e ela é muito pequenininha, ela pega aqui, 50 páginas desse meu volume aqui, e você, como qualquer peça de teatro, você lê muito rapidamente. Por quê? Porque peça de teatro não tem o narrador, não tem descrição de cenário, nem descrição de personagem, né? É tudo muito breve, é discurso direto o tempo todo. Claro, tem umas rubricas lá que são importantes para o autor indicar para o ator que vai fazer a representação como ele deve entrar no palco, sair do palco, mas é coisa que você lê também muito rapidamente. Então, eu recomendo primeiro que você leia textos de teatro e que você, se nunca leu nada, comece por Shakespeare. Leia grandes obras do Shakespeare, porque essas obras elas vão aparecer, inclusive, como referências em filme, que se você não tiver visto a peça nem lido o texto dramatúrgico, muitas vezes em algum filme você não vai entender o que o autor está querendo dizer, ou então num livro mais moderno que faz uma referência. Então, se fizer uma referência, por exemplo, a Desdémona, você sabe que era uma mulher ali que foi envolvida numa trama. Se você nunca tiver lido Otelo, você não vai saber disso. E é muito frequente escritores citarem Shakespeare sem avisar que eles estão citando Shakespeare, tá? Então é fundamental a leitura e também, claro, se você tiver a oportunidade, assistir as peças de Shakespeare. Para terminar, eu acho que Shakespeare mostra que ele é imortal nessa peça, em Otelo, justamente se você fizer a relação com as fake news,
como hoje, atualmente, as pessoas se deixam ser manipuladas, se deixam ser enganadas, mesmo sendo inteligentes como Otelo, fortes, né, especialistas como Otelo, por fake news. Então, você vê como um escritor consegue, a partir de um tema, como ele consegue ser imortal, porque séculos depois a gente consegue estabelecer esse tipo de relação. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de deixar seu comentário, de dizer qual peça de teatro, quando eu acabar Shakespeare, ou as mais importantes peças de Shakespeare, qual outro dramaturgo você gostaria que eu analisasse, que eu abordasse, tá? Não deixe então de toda quinta-feira acompanhar nossos vídeos aqui no canal e de terça lá no meu site, quando eu publico as minhas crônicas, que são as histórias do dia a dia. Até o próximo post.